Em uma área distante da escola nos podemos ver a interesseira, perguntando ao loirinho Du por que ele quer recrutar o ex-amigo do prota chamado Kim Dong-hyun, pois há vários outros caras mais fortes que ele, e ela ainda diz, você tá com peninha da perna quebrada dele? Ou é porque ele é amigo do Park Hyun-jun? Viramos Bruce Wayne para fazer caridade, o loirinho então diz, a primeira coisa que eu pensei quando ouvi o nome dele foi, Venom, mesmo que seu corpo seja menor, ele lutou contra Nexus com mais vigor que qualquer um, o loirinho ainda diz, que pessoas com esse tipo de vigor são aquelas que não se cansam e fazem de tudo para completar o que elas desejam mesmo que seus corpos quebrem, porém a interesseira ainda não está convencida que ele será de grande ajuda, pois ele está machucado, porém, o Junvoo rapidamente responde dizendo, por quê? Bom, porque eu acredito nele, e ele continua, mesmo que tenha sido quebrado e não seja tão insistente quanto antes, e após ele dizer isso é possível ver que o loirinho, continua a rebater mesmo o taco estando quebrado, fazendo assim uma clara referência ao amigo do prota, e após ele rebater essa última bola ele olha fixamente para o taco e diz, você ainda tem um lado afiado que ninguém viu antes, e novamente se é dado destaque ao taco, que mesmo quebrado ainda continua tendo sua utilidade. Ainda maior mostrado que o taco se tornou uma espécie de estaca afiada, a interesseira fica muda por um momento e depois pergunta, então você é um poeta, e enquanto isso no colégio, podemos ver o prota caminhando por um corredor repleto de alunos, que demonstram estar desconfortáveis com a presença do prota, Anjun porém só faz olhar para todos eles, porém enquanto ele olha para frente ele vê, o antigo amigo do prota, correndo e enquanto o prota observa, imediatamente um rapaz sai de sua sala e mete um chute no ruivo, fazendo ele deixar cair o que carregava, o rapaz que deu o chute diz, ei, tu se atrasou de propósito né não? E enquanto ele o segura pelos cabelos ele diz, como você demorou mais 5 minutos para chegar na lanchonete, por sua causa, eu perdi um combinado entre meus amigos, mas afinal o que você estava fazendo, e então ele começa a amaciar as bochechas do ruivo, e ao mesmo tempo que cobra ele, por ter atrasado, porém atrás dele um de seus amigos grita, ei, ele já é idiota, se você amaciar ele demais o cérebro dele pode vazar, o outro colega então diz, quando ele correu, teve um pouco de paz, como ele poderia ficar menos tempo lá, o cara porém diz, seu covarde, não vou amaciar sua outra perna, mas você vai desejar que eu o fizesse, e após ele dizer isso, ele dá um golpe na cara do ruivo, o prota porém observar aquela cena de longe, e aparentemente ele não demonstra nenhum sinal de querer ajudar o ruivo, já no escritório a interesseira diz, beleza, eu tô concordando com a ideia de recrutar o Kim Dong-hyun, mas eu não acho que o Park Hyun-jun seja um diplomata, mas pensando bem, não. Seria melhor molhar a mão dele, o loirinho então conta que, ele não sabe se o caso do Kim Dong-hyun, é realmente o dinheiro, pois ele não é muito fanático por dinheiro, e então ele pergunta a ela, você sabe por que ele entrou em guerra contra Nexus da outra vez? Foi porque o Park Hyun-jun estava lutando, só isso, e enquanto ele senta na cadeira ele diz, pros outros ele é um idiota, pois fica sem as pernas por outra pessoa, mas pelo que eu sei ele pensa assim, afinal se meu amigo tem razão, eu tenho razão, e é dessa forma que o Kim Dong-hyun age, ele é este tipo de pessoa, e novamente no colégio, é possível ver o Kim Dong-hyun, sentado na parte de fora do colégio tentando acender um cigarro, porém ele se frustra e lança longe o isqueiro, que cai bem próximo do prota, que então encara o prota ao mesmo tempo que o prota o olha de volta, Anjun então decide falar com ele e diz, é bom te ver de novo, Kim Dong-hyun, Kim, então responde que ouviu rumores do prota, que ele foi até ali para acabar com cada um deles, e então ele pergunta ao prota se ele consegue pegar todos eles sozinho, Anjun porém fica em silêncio, e então o Kim diz, a Nexus é ainda mais forte do que antes, e não podemos nos igualar com poder nem números, e fazendo uma cara séria ele diz, nós já perdemos, Anjun então responde que não, e fala, que agora é a vez deles acabarem com a Nexus, Kim encara o prota e diz, agora, eu não lutaria nos achando invencíveis, era assim que eu pensava e agora eu estou assim, um aleijado, o prota então fica em silêncio novamente, e enquanto os dois se distanciam, o prota se vira e diz, eu estarei de olho em você, é enquanto o ruivo se dirige ao colégio, um dos membros da Nexus diz, eu pensei que veria algo legal, mas ele tá recrutando o inválido, esses infelizes, e enquanto sai da janela,
e possível ver um monte de membros da Nexus reunidos, e logo em seguida o cara com cicatriz diz, se preparem para quebrar o Anjum. Após isso, Kim Dong-hyun se encontra em um consultório médico, o médico por sua vez, parabeniza-o por estar trabalhando duro na fisioterapia, e faz um alerta para ele que, tudo o que ele está fazendo agora na fisioterapia não é o suficiente, pois ele deve fazer a cirurgia imediatamente pois há uma chance dele ter uma recuperação. O doutor continua e diz, por favor vá até um hospital maior, eu sei que você está numa situação difícil, contudo é melhor do que não ser capaz de usar suas pernas. Depois que ele diz essas palavras, Kim Dong-hyun fica quieto por um momento e em seguida ele diz que, sim, e enquanto ele se dirige para sua casa, ele escuta alguém o chamar, e enquanto ele se vira ele ouve o rapaz dizer, o que o médico disse, você ficou um pouco melhor. Kim. Então pergunta ele o que ele quer, o cara do guarda-chuvas afirma que é amigo dele, e em seguida ele diz, que foi até ali para ver a condição da perna do ex-número 1 do colégio Donghyun, e após se aproximar do Kim, ele fala, você teve uma boa conversa com Park Hyun, então estava me perguntando se você ficou melhor, e fazendo uma cara sinistra ele diz, se você se recuperou, eu vou te esmagar de novo, e rapidamente Kim responde, então por que veio sozinho, afinal é impossível para você fazer isso sozinho se eu estiver completamente melhor. O cara de cicatriz não gosta dessa resposta e então ele dá um chute na perna inutilizável do Kim, fazendo assim ele ir ao chão, e enquanto ele dá risada, ele diz, seu infeliz, você ainda acha que sou seu subordinado? E ele continua falando, Dong-hyun não tenha nenhum pensamento errado, você se lembra quando o Park Hyun se ajoelhou antes? Você vai acabar do mesmo jeito, por causa de sua lealdade você acabou ficando aleijado desse jeito, e Kim Dong-hyun fala, foi porque, você traiu o Park Hyun e eu, entrando na Nexus, o cicatriz então responde dando risada, o que? Você está falando como se eu fosse um cara muito mau, Kim então diz, e não é? Seu ex-subordinado antes de ir embora diz, bem pense o que quiser, continue sendo o cara bacana que manteve leal ao seu amigo, eu prefiro ser um idiota a ser um aleijado, e também eu não sei se você consegue manter sua lealdade desta vez, Kim então, olha para baixo, e encarando sua perna inutilizada e então ele aperta muito forte de tanta frustração. No dia seguinte, o prota se encontra em sua sala e sem demorar muito ele escuta alguém falando da sala do diretor, e diz, eu sou Min Jin-chul, como todos sabem, Park Hyun que lutou contra Nexus há 2 anos, disse que iria nos destruir depois de se transferir, certo? Ele um idiota, e ao mesmo tempo que Min Jin-chul falava os membros da Nexus se aproximam dele, Min Jin-chul faz uma pergunta ao prota, você vai nos atacar de novo depois que esmagamos aquele cara? Ei, Park Hyun eu sei bem que você é forte, vamos, e após falar isso vários outros membros de outras salas se dirigem ao Park Hyun, Min Jin-chul então diz, que ele não irá combater o prota mano a mano pois ele não é maluco e então ele diz, que oficialmente está aberta a caçada ao Park Hyun, e imediatamente 2 são lançados contra a janela, e logo em seguida um terceiro é lançado. Após isso o prota se aproxima pondo seu pé sob o rosto do mesmo, ao ver isso um deles se pergunta o que é. Galera daquela sala estavam fazendo que ainda não pegaram o prota, e após tomar um susto com aquela cena, ele percebe que todos ali foram derrotados, então, Park Hyun diz em voz alta, Colégio Donghyun, vamos ver quem é o predador, após dizer isso um monte de caras sai correndo em sua direção, e um deles grita, mandem ele de arrasta pra cima, porém o prota começa a distribuir golpes, uma para cada, enquanto isso Kim Dong-hyun se encontra em sua sala sozinho e de cabeça baixa, porém por um instante parece que sua determinação começara a retornar. Dong-hyun então começa a distribuir chutes fazendo 2 voarem, e trocando para outro ele imediatamente dá um golpe certeiro finalizando com um chute, um deles diz, ele nem liga pra gente ele vai acabar nos estraçalhando, porém enquanto eles avançam, um desesperado grita, deixem disso, agarrem ele, vamos vencer se o agarrarmos, e após o prota golpear imediatamente um vindo pela frente agarra ele, seguido por outros 3, segurando os 2 braços, e um próximo ao queixo, e após isso, um deles começa a dar risada enquanto diz,
boa, agora vamos destroçar. Imediatamente começam a amaciar o couro do Prota. Porém galera, o Prota não deixa barato, e imediatamente pisa no pé de um deles, fazendo assim ele soltar a frente do Prota. Anjum então dá uma pequena joelhada seguido de um lindo chute. O Prota então decide jogar todo o seu peso para trás, fazendo assim eles perderem o equilíbrio, e imediatamente o Prota limpa a cara de um ao mesmo tempo que dá o mesmo tratamento no outro. Galera que tava em volta vendo isso se impressiona, porém galera, o Prota parte imediatamente pros próximos, desferindo vários ataques ao mesmo tempo, e pouco a pouco ele começa a derrubar de um a um com somente um golpe. Após o Prota finalmente limpar o corredor, ele percebe que tem um segundo grupo o esperando. Então um cara com uma touca na cabeça começa a atirar com a cara do Prota dizendo: "O que foi?" O Park Anjum ficou cansadinho, foi. Então você já era, ao mesmo tempo que brotam mais membros da Nexus, e ele continua dizendo: "Nós nem começamos direito." O Prota mesmo ofegante não diz uma palavra. Enquanto isso, na sala do aleijado, pela janela é possível ver vários alunos correndo e gritando. O Park Anjum está nas últimas, e em pensamento ele diz: "Aquele idiota, tudo tinha acabado, então pra que raios ele tá fazendo isso?" Porém uma pessoa chega na sala dizendo: "O Anjum deve estar chateado, já que seu amigo está com a bunda na cadeira enquanto ele luta", e imediatamente a interesseira se mostra e diz: "Olá, você seria o Kim Dong-hyun, correto?" O aleijado então pergunta: "Quem é você?" Porém ela não revela seu nome, ao invés disso ela apenas diz que ela e o Anjum são colegas, deixando assim o aleijado surpreso e pensativo. Então ele responde: "Eu não vou lutar", e a interesseira diz: "O meu trabalho não é te mandar lutar, eu só vim até aqui para falar uma coisinha sobre o Anjum. Antes dele ser transferido ele já sabia que iria ser caçado, e nós o avisamos para fugir assim que isso acontecesse, mas ele teimou em lutar até o fim." E então enquanto olha para o aleijado ela pergunta: "Sabe qual o motivo dele?" "Ele queria te mostrar que vai vencer." E após ouvir isso ele fica pensativo, e se lembra do que o Prota disse para ele no outro dia, que disse: "Agora é nossa vez de arregaçar." E por outro lado ele lembra do que o Min Jin-chou havia lhe dito, a de que ele queria mostrar que era fiel a seu amigo, porém no fim ele só conseguiu ficar aleijado. E enquanto aperta sua perna bichada, ele ainda permanece em dúvida. A interesseira novamente diz: "Tem certeza que não vai se arrepender?" Ao dizer isso o aleijado fica um pouco incomodado, e então permanece em silêncio, porém logo em seguida ele demonstra estar extremamente irritado. Já o Prota começa a distribuir novamente chutes, e após limpar mais 2 corredores, ele escuta uma pessoa batendo as palmas. O Prota mesmo demonstrando estar cansado, ele não perde aquele olhar ameaçador. Enquanto desce as escadas, Min Jin-chou diz, como esperado do Park Anjum: "Por um momento você pareceu com o manager Kim, mas só parece." E após ele dizer isso e mostrar os top líderes do colégio Donghyun, estão reunidos ali desde 1 até o 7 com exceção do número 6, e após isso, Min Jin-chou diz: "Todos aqui são monstros como você." Porém o Prota não demonstra medo, pois, logo em seguida ele se põe em posição. Min Jin-chou, vendo o estado do Prota, ele sorri, e sem perder tempo ele diz: "Arregassem com ele." E enquanto eles se dispõem a atacarem o Prota de uma só vez, o Prota então reage e se prepara para acertar o primeiro. Porém, inesperadamente um deles se surpreende com um objeto em sua cara, e isso deixa o Prota surpreso, e o Min Jin-chou também, e de longe se percebe que quem decidiu ajudar o Prota foi o aleijado, que sem perder tempo diz: "Park Anjum, seu azarado, você é incrível por fazer tudo isso." E após ele dizer isso a gente fica sabendo que o motivo dele finalmente ajudar o Prota foi simplesmente o dinheiro. Ops, quer dizer a amizade.